Oi, gente, de boa com vocês? Lau por aqui. E hoje eu queria contar uma coisa para vocês que foi a virada de chave na minha vida amorosa. Quem vem de um abandono paterno, né, sabe muito bem as diversas consequências que isso tem nas nossas vidas, né? Eu vim de um abandono paterno. Hoje eu nem gosto mais de usar a palavra abandono, porque é uma palavra muito forte, mexe muito com o nosso inconsciente, né? Traz muito aquela sensação de vítima, né? E eu acho que quando a gente é criança, a gente ainda pode dizer somos vítimas, né? Mas a partir do momento que a gente assume as rédeas da nossa vida, a gente não pode mais dizer que nós somos vítimas de outras pessoas, né? Porque o controle está contigo. Então, em base a isso, ao longo da minha vida, eu comecei muito cedo, assim, com terapias, com entendimento de psicologia, para saber lidar com essa situação que aconteceu na minha vida, né? E por quê? Por uma questão de amor próprio, por querer saber lidar com isso e sobreviver e dar um jeito de alguma forma, né? Então, gente, tem uma coisa, a gente sabe das diversas consequências, tem muitos vídeos aí na internet sobre as consequências do abandono paterno, né, na vida das pessoas, mas eu gostaria de falar uma coisa que foi a minha virada de chave. Foi a virada de chave na minha vida na busca de um parceiro, tá? De um parceiro amoroso. Hoje, pela primeira vez na minha vida, faz 2 anos que eu tô com um companheiro que eu tenho certeza que é o homem certo para mim, é a pessoa ideal para mim, ou pelo menos está sendo neste momento. Nós temos um relacionamento saudável, amoroso, muito bom. Quando a gente tem situações conflitantes, a gente resolve de forma saudável, falando, respeitando o tempo, o ritmo de cada um, e o saldo disso tudo é muito positivo, por isso que tá dando certo. E como é que a gente faz para chegar a essa situação, né? A esse ponto. Eu, por ter vindo, né, dessa situação de não ter tido um referimento, uma referência, de não ter tido uma referência de um homem, de uma pessoa masculina na minha vida, por eu não ter tido essa visão do que é um companheiro masculino, um homem na vida, né? A gente acaba crescendo, eu falo por mim, né? O que eu conto aqui são as minhas experiências. Eu observei que eu cresci sem essa referência. Então eu cresci sem nenhuma referência de um ser masculino. Então no meu inconsciente eu estava sem uma referência. Quando eu comecei, né, na minha fase adolescência, jovem, adulta, que eu comecei a me relacionar, eu acabava sempre me deixando levar ou pelos impulsos sexuais, ou pela aparência física, sempre por questões muito voltadas ao nosso instinto, né? E o nosso instinto, ele vai fazer o quê? Ele vai nos levar para aquilo que é mais reconhecido por ele, que é mais que ele saiba, alguma coisa que ele saiba. Só porque quando a gente está nessa fase de querer encontrar a pessoa certa, de ter um companheiro ao nosso lado, que isso é a coisa mais natural que tem na vida de uma mulher hétero, né? Acredito que nas outras formas, nos outros gêneros isso também aconteça, mas eu tô falando por mim. Quando a gente tá buscando esse referencial desse homem masculino, o ideal para essa pessoa, né? A gente vai buscar aquilo que o nosso subconsciente já sabe. E o que é que ele já sabe? Se tu teve um pai que foi carinhoso com a tua mãe, que deu atenção à família, é muito provável que tu vai encontrar, que tu vai buscar na tua vida, até mesmo inconscientemente. Tu não sabe disso, tu não faz de propósito, é uma coisa inconsciente. É muito provável que tu vai buscar um homem que tenha as características do teu pai. Se tu teve um pai que maltratou a tua mãe, bateu, teve relacionamentos agressivos, né? É muito provável que tu vai inconscientemente se relacionar com esse tipo de homem também, porque é aquilo que ficou gravado no teu subconsciente quando tu era pequena, quando tu teve esse referencial de homem masculino, de companheiro masculino na tua vida, né?
Isso não sou eu que estou falando, gente, é a psicologia, é tudo aquilo que eu já estudei até hoje, das terapias que eu já fiz para chegar nesse ponto que eu estou hoje. Então, observando isso, eu percebi que, e quem não tem esse referencial, como é que faz, né? Vai ficar nadando aí no mar aberto até que alguma coisa aconteça, porque essa pessoa ela não tem um referencial nem positivo e nem negativo, ela simplesmente está aí, está boiando aí, sabe? Então existe uma grande possibilidade que essa pessoa, falo por mim, pela minha experiência, repito, ela vai aceitar tudo com muita facilidade, seja as coisas boas como as coisas ruins também. E vai ser, é um pouco difícil para essa pessoa, digamos assim, se apegar realmente, se dedicar a esse homem, porque ela não teve esse homem. Então o certo na cabeça dela, que eu acho que foi o que ficou na minha, era que eu também não podia pertencer a esse homem. Então assim, por quê? Porque ele não existiu, esse homem não existiu na minha vida. Então era muito fácil eu ter relações líquidas, relações de eu me deixo levar pelo instinto sexual, ou eu me deixo levar pela aparência física e depois eu fico sozinha e depois eu deixo a coisa fluir. Ou se um rapaz vinha, né, com intenções de, digamos assim, de também ter intenções somente sexuais comigo, pela minha aparência física ou por impulsos sexuais, e depois zarpar e ir embora, tudo bem também, era muito fácil aceitar isso e se conformar com isso, por mais que em muitos casos eu tive relacionamentos dolorosos, pessoas que eu gostava, que eu queria me dedicar, que eu queria me dedicar a essa relação, só que infelizmente acontecia para mim que chegava somente pessoas com intenções de impulsos sexuais ou interesse pela minha aparência física e caí fora. E eu também nunca me dediquei realmente, profundamente para uma relação, porque era como se, na minha cabeça, era como se eu não merecia isso, sabe? A minha mãe não teve, então eu também não tenho. Então eu me permito viver essa vida de ter relações líquidas. Pois bem, tudo foi passando, né? Com o tempo a gente vai entendendo certas coisas e eu comecei a perceber que, pelo fato de eu não ter tido um referencial, alguma coisa tinha que ser feita. E aqui está o pulo do gato. Eu pensei, gente, eu vou criar o meu referencial de homem. E isso ninguém me falou. A psicologia não me disse, as terapias não me disseram sobre isso. Foi uma coisa que eu criei para mim mesma. Então, assim, é uma receita que, tipo, eu criei para mim. Eu não sei se isso vai funcionar para ti, mas para mim funcionou. Tá funcionando, pelo menos. E tá me fazendo muito feliz. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, para quem passou também por essa situação na vida, né? E o que acontece? Acontece que quando eu me dei conta de, gente, eu não aguento mais, eu tô com quase 30 anos, não tinha nenhum relacionamento sério, na verdade eu tive um relacionamento sério extremamente tóxico, um relacionamento que durou 4 anos e que eu era tão abafada por tudo que eu não sabia nem mesmo identificar que aquele relacionamento era um relacionamento tóxico, justamente porque eu não tive um relacionamento saudável, eu não tive um referencial de um referencial de um relacionamento saudável, então eu aceitei um relacionamento tóxico porque eu não sabia nem mesmo identificar um relacionamento tóxico. Então, depois de 4 anos, depois de muitas torturas mentais, eu comecei a perceber que, gente, eu tava num relacionamento tóxico e, na verdade, eu nem sabia que isso era tóxico. Eu falava pra mim mesma, gente, mas se isso é um relacionamento, então eu prefiro ficar sozinha. E foi onde eu terminei esse relacionamento, depois de muita confusão, de muitas torturas psicológicas, foi onde eu terminei esse relacionamento. Aí eu comecei a conversar com outras pessoas que tinham realmente, de fato, relacionamentos saudáveis e elas me disseram, nossa, eu não acredito, tu passou por isso daí é tóxico. Foi onde eu comecei a me ligar da situação que eu estava vivendo, né? Enfim,
Aí o que que caiu na minha, o que que a minha ficha me falou? Quando a minha ficha caiu, eu pensei, gente, eu não quero continuar assim. Alguma coisa precisa ser mudada. Eu preciso mudar o meu subconsciente e começar a atrair pessoas certas para mim, né? Só que a questão é atrair pessoas certas não é somente uma questão passiva. Existe sim uma questão ativa que nós temos que tomar o controle, que é o quê? O aceitar, sobre essa coisa do aceitar. Quando a gente começa a botar novas ideias no nosso subconsciente, de dizer o que eu quero, o que eu não quero, é muito mais fácil a gente fazer uma seleção, né? E aí eu pensei assim, gente, então eu já percebi que o meu subconsciente, ele tem uma falha, porque ele não tem um referencial, então agora eu já tô grande o suficiente, né? Tô grandinha, já cheguei nos meus 29 aqui, então agora eu tenho que botar um referencial de um homem para que o meu subconsciente comece a atrair esse modelo de homem para mim. E o atrair significa também que eu esteja consciente de quem eu permito que entre na minha vida. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer uma lista, realmente bem racional mesmo, gente, uma lista do tipo de homem que eu quero na minha vida. E fui fazendo essa lista, colocando todas as características. E, gente, aqui vocês precisam se permitir e sonhar, tá? Claro, tipo assim, miro o príncipe encantado, mas sabendo da realidade, consciente da realidade, né? Então, assim, o básico tem que ter, gente, respeito, amor, respeito mútuo, né? Tudo isso. E consciente que ele vai ter os defeitos dele, tu vai ter os teus, mas a questão é, eu consigo lidar com os defeitos dele? Os defeitos dele, para mim, me atinge ou não? Então, assim, é saber até que ponto a liberdade dele vai te atingir, né? E foi isso, eu comecei. Escrevi, gente, escrevi. Aí, naquele tempo, eu lembro que eu tava tão desconectada do meu sagrado feminino, do meu lado mulher, do meu lado feminino. Eu lembro que eu fiz um curso também sobre o meu lado feminino, enfim, foram muitas coisas assim mudando naquele período, até que tudo que eu escrevi naquela lista um dia, na verdade assim, vieram 2 rapazes antes. Eu fui me abrindo, né? Eu estava aberta, fui vendo que as coisas iam batendo, só que chegaram em duas situações que eu disse, não, eu não quero isso para o homem da minha vida. Então, tchau, né? Foi assim, foi bem assim, gente, foi bem um processo bem racional, tá? Até que um dia entrou mais um outro rapaz na minha vida, sempre com boas intenções, carinhoso, atencioso e tudo mais, as coisas foram fluindo e estão fluindo até hoje, né? E a gente está muito feliz juntos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que nessa busca do companheiro, a gente não pode nem dizer do homem ideal, né? Porque o homem ideal não existe, até porque não existe mulher ideal, ninguém é ideal. O que existe é pessoas compatíveis, né? E a tua procura tem que ser em base à pessoa mais compatível possível contigo, né? E o que eu fiz? Eu comecei a perceber, gente, o que eu quero? Qual é o referencial de homem que eu quero na minha vida? Eu quero um homem que seja assim, 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 que me trate dessa forma, que faça isso por mim, que tenha... eu comecei a focar no comportamento que o homem tinha comigo antes de pensar na questão sexual e na questão física. Então, a primeira coisa que eu coloquei nessa minha lista foram os comportamentos que eu queria que esse homem tivesse comigo. Os comportamentos que esse homem teria que ter para estar comigo. Então, eu foquei no comportamento, tá? Tipo assim, se eu tivesse um pai, como é que eu queria que esse pai tratasse a minha mãe? Então, foram esses comportamentos que eu comecei a colocar na minha lista para o homem que fosse o homem ideal para mim, sabe? O companheiro ideal. Então, eu comecei a focar nesses comportamentos. Se eu encontrasse um homem que ele não tivesse ou que ele saísse fora da curva, gente, eu nem pensava 2 vezes. Eu já dava um jeito de cair fora, tá? Tinha coisas que não podiam ser relevadas. Não podia ter compreensão. Ou era aquilo ou não era, sabe? Então, eu comecei a fazer essa lista, né?
a partir dessa lista, quando eu encontrei o homem que tinha essas características que eu queria que talvez o meu pai fosse com a minha mãe, tivesse sido com a minha mãe, eu pensei, não, então tá, o básico, o mais importante, esse cara já tem. Agora vamos pro segundo round. O segundo round é o quê? É o sentir a atração sexual, né? Ele tem essa atração sexual talvez ele não vai ser aquele cara que vai te dar atração sexual de 100%, tu entende? Como os outros caras cafajestes, talvez, que entraram na tua vida, não por culpa deles, mas porque tu permitiu, né? Então, um cafajeste não entra na tua vida se tu não permite, né? Então, vamos começar a mudar essa coisa que não é só culpa deles, não, é culpa tua que aceitou também, tá? Então, começar a perceber, talvez ele não vai ter aquele 100% do sexual como a gente imagina, mas ele vai ter todas as questões comportamentais que tu quer para te tratar bem. Ele vai ter, assim, um percentual aí de questões sexuais. E, por último, a aparência física, tá, gente? Essa foi a metodologia que eu encontrei. Se é certa ou não, aí eu não sei. Comigo funcionou. Aí depois é que eu fui olhar as características físicas. Por quê? Porque, gente, eu percebi... Aqui é um outro pulo do gato. Eu percebi que depois que esse homem me mostrou que tem todas as características comportamentais que eu desejava no companheiro ideal, a questão sexual e a questão física muda. É como se fosse, por exemplo, assim, quando eu conheci meu namorado, fisicamente ele era completamente diferente de todos os homens que eu já tinha me relacionado na minha vida. Mas tudo, gente, tudo. E eu, no primeiro momento, eu não senti atração, não senti nada, assim, no primeiro momento, sabe? Mas eu pensei, não, ele é uma pessoa gentil, querida, a gente tá saindo, a coisa tá fluindo, vamos deixar rolar, vamos ver, né? Gente, depois, quando ele começou a demonstrar a pessoa que ele era, os comportamentos que ele tinha comigo, a prioridade dele, o respeito dele, de me colocar em primeiro lugar, de pensar em mim, de fazer o que era melhor para os dois. Aí, gente, as características físicas, tudo foi mudando. Mesmo que ele não era fisicamente aquilo que eu sempre procurei, mudou, o tesão veio. Ele passou a ser o homem mais lindo do mundo, mesmo que ele não tenha as características que anteriormente eu procurava. Então, assim, gente, é uma coisa que eu aprendi sozinha, mas que eu tô passando para vocês, repito, dizendo que comigo funcionou. Talvez com vocês não, mas eu tô passando porque talvez funcione. Então, assim, primeiro de tudo, se tu veio dessa situação de um abandono paterno, né? Primeiro de tudo, tenha em mente que não existe um referencial de um homem no teu subconsciente. Enquanto tu não criar esse referencial, teu subconsciente vai estar boiando aí no meio do mar. Ele vai ficar boiando, aceitando tudo, não aceitando nada ao mesmo tempo. Ele vai te deixar ali, ó, à deriva, tá? Essa é a real, o que aconteceu comigo. A partir do momento que tu botar um norte, um referencial no teu subconsciente do homem que tu quer pra tua vida, ele vai começar a procurar pessoas assim, a identificar pessoas assim. E aí entra a tua ação. A tua ação é o quê? É saber ser correta nos momentos que tem que ser correto. Eu tô muito apaixonadinha, eu tenho muito desejo sexual por esse cara, mas ele não tem os comportamentos que eu desejo, então tchau, meu filho, tchau, porque agora eu não quero só sexo, agora eu quero um homem ideal, e o homem ideal exige o racional da nossa parte, ter uma mente racional capaz de fazer essa seleção, sabe?
E a partir daí que tu tem a seleção, tu tá focada no comportamento desse homem, como é que esse homem te trata, como é que esse homem vê o relacionamento, como é que esse homem vê a questão da família, se vocês querem ter filhos ou não, se esse homem, como esse homem trata as outras pessoas, os amigos, como esse homem trata as pessoas no restaurante, a educação, os valores desse homem, isso tem que vir em primeiro lugar. Comportamento, valores, isso tem que vir em primeiro lugar, né? Depois disso, sim, tu vai avaliar a questão sexual, tu vai avaliar a questão física, mas, gente, comigo aconteceu assim, a partir do momento que esse homem tinha todos os ideais de comportamento que eu esperava de um homem, que seriam condizentes com os meus comportamentos de mulher, tá? Porque a gente não pode querer exigir desse homem o homem ideal e depois a gente não ser a mulher ideal também, aí é muita hipocrisia, né? A gente tem que ser... ter uma relação equilibrada é isso, né? Enfim, aí o sexual mudou, porque a gente vai se sentir tratada de um jeito que a gente nunca foi tratada. A gente vai se sentir amada de um jeito que a gente nunca foi amada, muito menos por um homem. Então, assim, não tem como um homem te dar todo o amor, carinho possível e tu não se sentir feliz com isso, sabe? É claro também que não é de uma hora para outra, porque como a gente nunca teve esse amor masculino, é difícil a gente saber receber esse amor também, tá? No início é muito normal que a gente tenha aquele sentimento assim, ó. Nossa, ele me ama, ele faz tudo por mim, mas eu não quero ficar com ele, eu não sinto tesão por ele. É normal, mas por quê? Porque o teu subconsciente não tá sabendo lidar com isso, porque afinal tu nunca teve isso na tua vida. Então é mais uma coisa que tu tem que se permitir viver, sabe? Tu tem que aceitar, tu tem que ver o lado positivo do homem que quer te dar amor e carinho, tá? Porque é muito mais fácil a gente que não teve a presença masculina de um pai, é muito mais fácil a gente se interessar por homens que rejeitam a gente igualmente como nosso pai fez. Então, quando um homem vem dar carinho para nós, amor verdadeiro, a gente não sente essa atração, não rola química. Mas é claro que não rola química, porque é o teu sexual, é o teu instinto falando. Só que, minha filha, ninguém aqui é bicho selvagem, né? Nós temos uma consciência justamente para consertar essas questões na nossa vida, né? E fazer escolhas. Então, assim, saiba que é tu que vai ter que governar a tua vida amorosa. E se em algum momento tu estiver se relacionando com homens que só te abandonam, sinto muito te dizer, mas a responsabilidade é tua. Então, assim, cria um referencial de homem, busca focado nesse referencial em base aos comportamentos desse homem, como ele te trata, como ele trata os outros, os objetivos de vida, os valores desse homem. Depois vai pensar no sexual e no físico, tá? E trabalhar dentro de ti também o receber esse amor que esse homem vai te dar, para que tu se programe a se sentir confortável e merecedora disso, porque é muito fácil que a gente se apaixone por quem não gosta da gente, sabe? E aquele que quer a gente não quer. Isso acontece, mas é aquela questão instinto, sabe? Por não ter tido um referencial no nosso psicológico, sabe? Então, gente, esse era o conselho que eu gostaria de dar para vocês hoje, em base ao que eu vivi e que foi muito útil para mim. Espero que seja útil para vocês, que vocês possam mudar o rumo da vida amorosa de vocês e que vocês possam ser felizes, assim como eu sou feliz hoje. Um beijo para vocês, gente. Fiquem de boa.